Amém, amém. Que coisa linda, né? Só letras para ressaltar e enaltecer o amor, a graça, misericórdia e a bondade do nosso Senhor. Louvado seja o Senhor por esse tempo precioso de louvor. Queridos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 5. A gente vai ler hoje a partir do verso 17. Mateus capítulo 5. A partir do verso 17. Eu leio na Nova Versão Internacional, que diz o seguinte: Jesus acabou aqui de falar sobre as bem-aventuranças, e ele segue o seu discurso e ele diz: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim aboli-los, mas cumpri-los. Em verdade lhes digo que até os céus e a terra desaparecerão. De forma alguma, em verdade lhes digo, até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Portanto, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Queria ler mais uma vez esse finalzinho. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, Pai querido, a gente se coloca como igreja tua, comunidade de Cristo na terra, mais uma vez pedindo a iluminação do teu Espírito, para podermos discernir as tuas palavras, Pai. Ó Senhor, que a gente possa compreender o teu Evangelho nessa noite de um jeito ainda mais profundo, intenso, e que a gente seja transformado e tocado pelo Senhor nessa noite. Que a gente saia daqui convictos daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. É o que a gente te pede em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Quando a gente fala do Evangelho, da graça e desse amor que nós estamos cantando aqui, dizendo e afirmando que nós somos esse fraco pecador, salvos pela graça, muitas vezes as pessoas, elas entendem que viver pela graça e viver o amor de Deus significa que a gente pode viver numa libertinagem. Existem pessoas, e é absolutamente possível, que a gente faça um tipo de interpretação a respeito da graça, de que uma vez que eu sou salvo pela graça, uma vez que eu sou um pecador salvo pela graça, então também agora, já que a graça me salvou, eu vou tacar o terror. Eu vou viver do jeito que dá na minha cabeça, do jeito que dá na telha. E é óbvio que a gente sabe que essa lógica, ela está absolutamente imersa dentro de uma coisa que a gente chamaria de relativismo. Relativismo. É igualmente muito claro para mim, espero que para você também, espero te ajudar, que fique claro isso também, que quando a gente pensa na verdade, a verdade é uma coisa complexa da gente acessar. Eu, como pastor de igreja, já atendi muitos casais na minha vida. E você pode ter certeza que quando você vai atender um casal que está brigando, que está com alguma dificuldade no matrimônio, tem sempre 3 verdades ali. Tem a verdade do marido, tem a verdade da esposa e tem a outra verdade. Porque a coisa é complexa, não é fácil você acessar a verdade. Como disse Leonardo Boff, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Isso é
É assim que é a vida. A vida não é preta e branca. A vida é complexa. É difícil você acessar a verdade. Entretanto, isso não significa o relativismo. Porque o relativismo é o que é? É você viver a vida inteira a partir do fato de que não há absoluto nenhum. E isso é um problema. E essa lógica de relativismo, ela está muitas vezes ancorando essa conversa, esse papo, que se é pela graça, então eu vivo do jeito que eu quiser. Essa libertinagem, gente, isso não existe à luz do Evangelho. Essa ausência de moral e de ética não existe à luz do Evangelho. A gente, uma vez alcançado pela graça, nós somos conduzidos e levados a controlar os nossos instintos. Quem não sabe controlar seus instintos em absolutamente nada e se deixa levar pelo instinto, sabe, aquela coisa quase que animalesca, que pode ser que conduza um ser humano, essa pessoa, ela está caminhando de um jeito inadequado à luz do Evangelho. Não tem sustentação à luz do ensino de Jesus, viver uma vida sem moral, uma vida de qualquer jeito, uma vida que a gente vai vivendo e vai deixando com que a nossa carne aproveite absolutamente todos os prazeres da existência, de maneira desenfreada. Essa libertinagem, sem dúvida nenhuma, ela não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho de Cristo Jesus. Entretanto, tem um outro problema. Talvez por conta dessa possibilidade, alguns vão no outro extremo, que é o extremo do legalismo. E é igualmente equivocado, igualmente inadequado. Porque os legalistas, eles vivem no extremo oposto daquele que vive na libertinagem. E a gente vai perceber que esses fariseus e mestres da lei, a quem Jesus se refere no texto que a gente leu, eles são justamente esses legalistas. E o legalismo, ele já começa errado, por quê? Porque, em primeiro lugar, ele é algo que resulta facilmente no juízo que nós fazemos em relação ao outro. O legalista é uma pessoa que não tem os seus olhos voltados para si mesmo, mas tem os seus olhos voltados para o outro. Porque quando você vive a partir da lógica legalista, as suas antenas estão absolutamente atentas para reparar a partir de uma lei, a partir da literalidade de uma norma, não se você está cumprindo, mas principalmente se o outro está cumprindo. O legalismo tem essa armadilha, ele te impulsiona para o outro. Então já começa errado aí. Então os fariseus, os mestres da lei, eles viviam dentro dessa lógica. Eles eram legalistas. Eles se entendiam como pessoas absolutamente justas, absolutamente corretas, obedientes à lei de Deus, obediente à Torá, obediente às Escrituras, obediente até o último tio da lei. E até excedendo a própria lei, né? Tem um dado momento que Jesus vai dizer assim para os fariseus em Mateus capítulo 25, vocês dão o dízimo até do cominho e da hortelã. Gente, cominho e hortelã é uma ervinha de nada. Até daquilo eles separavam para dar, para serem rigorosos, para serem certinhos, para fazerem tudo dentro dos conformes. Eram pessoas que eram tipo contadores religiosos, né? Nosso querido irmão Ronaldo está se recuperando da dengue, ele é contador, a Olívia é contadora, e vocês sabem que no mundo da contadoria você tem créditos e débitos. Créditos e débitos. O legalista é uma pessoa que vive na cabeça com créditos e débitos. E ele precisa sempre estar com crédito superior aos débitos. E ele fica fazendo essas contas religiosas para poder performar, para poder agradar a Deus e os outros. Entretanto, toda essa performance é uma performance, gente, presta atenção, exterior. Os fariseus, principalmente os fariseus, eles eram respeitadíssimos na época de Jesus. Se você quisesse encontrar alguém com crédito, você encontraria um fariseu.
mas eles eram aparentemente justos, exteriormente justos, mas interiormente eles eram um sepulcro caiado. Eles eram, por fora, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É o grande ditado, sabedoria popular. Está totalmente ancorada no espírito do evangelho esse ditado. Lembrei da minha mãe, que ela falava isso aí, minha avó também. Eles eram, portanto, superficiais. Ser um legalista é ser alguém superficial. É ser alguém que força a barra para parecer religioso. É alguém que força a barra para parecer santo. É alguém que se esforça para que a exterioridade seja de alguém piedoso, de alguém bondoso, de alguém justo, de alguém reto. Mas isso é performance, isso é exterior, porque o que a gente aprende com Cristo a respeito dos legalistas é que eles são hipócritas. O que é a hipocrisia? A hipocrisia, a palavra hipócrita é uma palavra grega que tem a ver com o teatro grego. O hipócrita nada mais é do que um ator que encena, que coloca uma máscara. Coloca a máscara do religioso, coloca a máscara do batista, coloca a máscara do presbiteriano, coloca a máscara do metodista, coloca a máscara do católico e performa aquela religião para mostrar para os outros que ele é aquilo que por dentro, na verdade, já não tem nada a ver. Porque eles atam fardos pesados sobre os outros, como disse Jesus em Mateus 25, mas eles mesmos, os legalistas, não têm condição de carregar, é muito pesado. Então é aquele tipo de gente que fala assim, o casamento seu não está bem, você precisa orar mais, o seu casamento não está bem, você também, você não está fazendo as coisas, você não está dando dízimo, não está indo para a igreja, não está fazendo. Vai ver o casamento do camarada. Vai ver o esforço que ele está fazendo para ocultar, para esconder os BOs, para empurrar tudo para debaixo do tapete. Sabe, tipo gente que vem para o púlpito e fica falando assim de sexo, 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 sexo. A probabilidade desse tipo de gente de ter sujeira, esgoto por debaixo é gigantesca. Freud já explica. É pura exterioridade. Então nem a libertinagem e nem o legalismo. Essas duas maneiras de entender a fé, entender a religião, elas não têm absolutamente nada a ver com Jesus. Então o que tem a ver com Jesus? Jesus vai dizer, se a justiça de vocês não excederem muito a dos fariseus, vocês não vão nem entrar no reino dos céus. Olha que pesado. Então a gente chega agora numa coisa que eu quero chamar aqui nessa noite para você entender e sair com muita clareza aqui, que é a ética de Jesus. Existe uma ética cristã. E é essa ética que nós precisamos focar, que a gente precisa entender, que a gente precisa discernir. E quando a gente fala da ética de Jesus, dessa justiça que excede a dos fariseus, não há tempo para perder olhando para os outros. Porque quando o papo é ética de Jesus, tem a ver com você. Tem a ver comigo. É o André olhando para o André. Não é o André tentando aparecer santo para o Will, parecer santo para a Denise, parecer santo para vocês. Ética de Jesus tem a ver com algo muito mais intenso e profundo. A ética de Jesus, ela exige, gente, tudo de nós. Tudo de nós. Viver pela graça é de boa, viver o amor é de boa. É de boa mesmo? Olha, eu acho que viver na libertinagem é mais fácil do que viver a ética de Jesus. E digo mais, viver o legalismo é mais fácil ainda. É mais fácil ainda. Brincadeira de criança. Agora, viver a ética de Jesus exige uma vida compromissada com o Kyrios, com o Senhor, com aquele que é, com Jesus de Nazaré. É viver uma vida que tem como exemplo Jesus de Nazaré. E a ética de Jesus,
Perceba o itinerário da vida e da obra de Jesus. Onde que Jesus foi parar no finalzinho da vida? Antes de ressuscitar, obviamente. Na cruz. Na cruz. Dentre tantas coisas que a gente poderia falar por que ele foi para a cruz, pela questão da salvação, pela questão de uma artimanha religiosa e política, e tantas coisas que a gente podia elucubrar, a gente pode discernir também que Jesus foi para a cruz, sabe por quê? Porque ele era ético, ele era coerente, porque ele era rigoroso em relação àquilo que ele mesmo cria. Ele não vendia a alma por qualquer coisa. Ele não barganhava por qualquer coisa, ele não negociava por qualquer coisa. Mesmo diante de Pôncio Pilatos, ele não barganhou. Tu és o rei dos judeus, disse Pilatos para Jesus. Tu dizes. Ele se manteve firme lá, para seguir a sua ética, seguir uma coerência. Portanto, a graça de Deus, gente, ela nos alcançou, não para a gente viver dentro de uma culpabilização paralisante. Eu sou um pecador, então vou viver aí do jeito que dá, tal, não sei o quê, sabe? Uma coisa meio vitimizada. Muito pelo contrário. Uma vez que nós, pecadores, somos salvos pela graça, e obviamente continuamos pecadores, mas salvos por essa graça, uma vez que esse amor me alcançou, te alcançou, nos alcançou, o Espírito do Cristo que habita em nós, ele vai nos conduzir para que a gente viva o ideal divino de ética. O ideal divino do Senhor para a nossa vida. E novamente eu volto para o finalzinho, Jesus está dizendo assim, é preciso exceder a justiça dos fariseus. A justiça dos fariseus que eles dizem cumprir é pouco para vocês. É preciso exceder. O que significa exceder a justiça desses fariseus, legalistas, superficiais, hipócritas, etc.? Significa viver, gente, de verdade, a fé. Significa a gente ter um compromisso com a ética cristã autêntico. Significa que as nossas entranhas, tudo que habita o nosso ser, precisa estar compromissado com aquilo que Jesus tem a nos ensinar. Significa que a gente vai obrigatoriamente viver Jesus, caminhar com Jesus, seguir Jesus com fidelidade, com autenticidade, em lealdade, e não exterior, interior. A nossa alma precisa estar compromissada com Cristo e com o ensinamento dele. O nosso interior precisa estar compromissado com Cristo. Precisa haver honestidade em relação a nós mesmos. Nós precisamos ser honestos. Se nós de fato somos discípulos do Nazareno. Porque se somos, não há outra possibilidade senão aderir à ética desse Senhor. Aderir à ética desse Jesus. E volto a dizer, nada tem a ver com o legalismo, com essas exterioridades, com essas performances religiosas. Tem a ver com coerência, diligência do nosso interior, da nossa alma. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para os irmãos nessa noite, e é algo que eu sempre paira nas minhas reflexões, no meu pensamento, na minha devoção ao Senhor. Não basta, gente, ser crítico de fariseu, de mestre da lei. Eu ouso dizer que talvez eu seja o principal dentre vós, como diria o apóstolo Paulo, né? Não estou falando aqui de ser o principal dos pecadores, mas o principal dos críticos, do farisaísmo, dessa lógica farisaica, dessa lógica legalista. Porque eu vejo diariamente o que isso faz com uma pessoa, destrói a pessoa, intoxica a pessoa. A hipocrisia religiosa, eu acho que é o pior veneno que pode existir para cada indivíduo, para cada ser humano e para a sociedade. É algo terrível, terrivelmente danoso. Mas não basta nós querermos ser críticos dos fariseus, dos mestres da lei, dos nossos dias. Não basta nós sermos críticos das lógicas institucionais e religiosas tóxicas que existem aos montes
no nosso país. Não basta somente a gente criticar. É preciso, é necessário, é fundamental que nós tenhamos um compromisso ético com Jesus de Nazaré. É fundamental que nós tenhamos um tipo de justiça que exceda dos fariseus e dos mestres da lei. Mateus 5, continuando nesse capítulo, verso 21, vamos ver alguns exemplos do que significa exceder a justiça dos fariseus. Mateus 5, 21, Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não assassine, e quem assassinar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, Jesus vai dizer. Ele vai seguir uma sequência aqui de vários eu, porém, vos digo. Vocês ouviram o que foi dito, vocês ouviram o que está na lei, vocês sabem o que a letrinha diz, vocês sabem como que está escrito tudo certinho, você sabe como está lá na literalidade, você sabe como que está lá dentro da lógica legalista. Eu, porém, vos digo, vocês ouviram, não assassine. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte, que se você ofender, você já assassinou. Ele vai falar, se você falar racá, que é tipo um insulto, né? Uma coisa assim que vai ferir muito a outra pessoa, você já assassinou. A gente quer seguir a ética de Jesus, não basta só você estar com a sua ficha criminal limpa. Eu me lembro quando eu fui entrar para a ordem dos pastores, pediram lá a certidão negativa em 18 cartórios. Posso falar uma coisa? Importante, né? Para uma instituição que está recebendo pastores, né? Você verificar, né? Se não tem um negócio pendente, se não tem uns BOs lá, né? Muito importante. Para quem? Para os homens. Para os homens. Para a ética de Jesus, você está com as certidões negativas tudo certinhas, isso é feijão com arroz, isso aí é mamãozinho com açúcar, isso aí não basta você não ter assassinado, você não ter matado, você não ter cometido um crime, não basta isso. Você ofende? Você ofende os outros? Quando você ofende, você já assassina. Essa é a ética de Jesus. É mais fácil ser legalista, não é não? Mais fácil ser fariseu, né? Aí você pede a certidão negativa, mostra para os irmãos na assembleia, tá tudo certinho. Amém, irmão, você é um santo de Deus. Mas a língua é uma metralhadora tipo do Rambo. Assassina, assim, série. Já foi, já. A ética de Jesus, ó, já foi para o beleléu. Acabou a ética de Jesus. Porque a ética de Jesus não é a letra, não é a literalidade, não é seguir a regrinha. A ética de Jesus é a tua alma, é o teu coração, engajado e compromissado em não assassinar ninguém com as tuas palavras. E não assassinar ninguém, às vezes dentro de você, às vezes até sem palavras a gente mata alguém. Sabe aquele tipo de coisa? Você morreu para mim. Isso não é coisa de cristão, isso não é coisa de discípulo de Jesus. Mas vai ficar pior, vamos lá. Mateus 5, 27. Ele diz: vocês ouviram o que foi dito, não adultere. Mas eu digo. Aí ele vai lá. Eu, porém, vos digo. A letra fala, não adultere. Agora, Jesus, na ética de Jesus, não basta tão somente você não adulterar. Não basta tão somente você não procurar uma prostituta para trair sua esposa. Não basta tão somente você não trair o seu marido. Não basta tão somente isso. Porque se no teu coração você já cobiçou, você já adulterou. Essa é a ética de Jesus. Não basta a exterioridade. Não basta você ser a família Doriana. Tudo bonitinho. Não basta. Para a ética de Jesus, se no teu coração já foi construído um castelo de cobiça por um outro, a lealdade para com teu cônjuge já foi. Percebam novamente, bem como o primeiro exemplo, o segundo, a gente está falando de coisas do coração. Coisas que ninguém vê. Coisas que a igreja não percebe. Coisas que o pastor não sabe. E nem quero saber, dependendo do caso.
A gente não sabe, a gente não tem como acessar, a gente não tem como ver. Se você quiser confessar os seus pecados, eu estou à disposição para ouvir. Mas a gente precisa entender que existem lugares que realmente importam na nossa vida, que ninguém tem acesso, que é lá onde está aquilo que realmente importa para Deus. Não são as aparências. Se no teu coração você já desejou, você já cometeu adultério. Ética de Jesus. Mateus 5,31. Foi dito também, aquele que se divorciar da sua mulher, deverá dar-lhe uma certidão de divórcio. Essa época aqui de Jesus era uma época em que o divórcio estava absolutamente banalizado. Os religiosos, eles repudiavam as suas esposas por qualquer coisa. Eles usavam a lei e a brecha na lei, por isso que é legalista, é coisa de advogado, com todo respeito aos advogados. Mas é legalista por quê? Porque eles iam achar a brecha na lei de Moisés, para achar desculpa para fazer a carta de divórcio de Moisés, para repudiar a esposa. Por quê? Qualquer coisa. O arroz queima uma vez por semana, não gosto, então repudia. Eles faziam isso com as mulheres. E Jesus está dizendo o seguinte, foi dito que se você quer se divorciar, tem que dar a certidão de divórcio. Só que Jesus vai dizer o seguinte para eles, olha, a não ser em caso de porneia, que é o mau uso do sexo, que tem a ver com o adultério, né, com a falta de lealdade, a não ser por esse caso, você não pode repudiar sua esposa por qualquer coisa. Você não pode largar seu casamento por qualquer coisa. Na ética de Jesus, gente, a vida não é uma brincadeira, não, que a gente brinca com o sentimento dos outros. Na ética de Jesus, você não trata o outro como se fosse um objeto do teu prazer, que você usa e quando não serve mais você chuta. Na ética de Jesus, quando a gente se compromete com alguém, a gente está realmente compromissado com esse alguém. Na ética de Jesus, um casamento não acaba por qualquer bobagem. Na ética de Jesus, a gente não termina e não rompe uma relação sem ter tentado usar todas as possibilidades possíveis para a gente poder reconstituir, poder reconstruir, poder tentar, poder ajustar. Não é uma coisa banalizada. Você vai vivendo de qualquer jeito, e está com um, depois está com outro, e está com outro, e está com outro, e está com outro. Não é assim que funciona na ética de Jesus. Tem fidelidade, tem lealdade, tem compromisso. Na ética de Jesus a gente controla os nossos instintos animalescos. Na ética de Jesus as coisas não são banalizadas. E eu eu não tenho nada contra o divórcio em si. Eu acho que o divórcio é um caminho, muitas vezes, um remédio amarguíssimo, triste, para um matrimônio que às vezes é necessário. Infelizmente. Agora, isso não significa achar que qualquer coisa você termina um casamento e pronto. Por qualquer coisa você chuta seu cônjuge. Você acorda do dia para a noite e fala, não quero mais. Não é assim na ética de Jesus. Na ética de Jesus a gente respeita o próximo. A gente ama o próximo, a gente tem lealdade para com o próximo, a gente tem fidelidade para com o próximo, a gente tem um compromisso. A nossa palavra tem que valer alguma coisa no nosso matrimônio, tem que valer alguma coisa na nossa vida, porque é a ética de Jesus. Então, isso aqui é a ética de Jesus. Mateus 5,33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Era um tal de promessa daqui, eu fiz uma promessa dali, eu jurei para o Senhor isso, eu prometi para Deus aquilo. Quase que uma lógica tipo São Longuinho, sabe? Se você achar, você dá 3 pulinhos. Os caras faziam isso aqui lá para qualquer coisa, lá banalizado, usar o nome de Deus de qualquer jeito. A ética de Jesus não tem esse papo de ficar jurando. Na ética de Jesus, a gente não é um tipo de pessoa, quem segue Jesus, está no segmento de Jesus, não fica prometendo. É sim, sim, não, não. Isso é a ética de Jesus. Sim, sim, não, não. Eu falei para você que eu vou fazer isso, eu não preciso jurar. Você pode confiar na minha palavra. É muito triste, gente. Antigamente, eu me lembro quando eu era adolescente, comecei a ir para a igreja. Minha avó era uma católica, e ela dizia para mim assim, um dia se eu parar de fumar eu viro crente.
Ela brincava comigo, brincava falando sério, né? E aí um dia, a gente conversando, tá, eu virei para ela e falei, vó, mas os crentes também, tem uns crentes complicados, viu? Ela, não. Me deu uma chegada e falou assim, não. Os crentes que eu conheço daqui, você pode confiar neles, André. Os caras têm palavra. Os crentes têm palavra. Faz anos isso, hein, gente? Décadas. Já foi embora esse negócio. Vai eu lá pedir um empréstimo e falar assim, que profissão você é? Sou pastor. Vixe. Eu não sei se eu consigo, não. A carta de crédito. Filme queimadíssimo. Nosso filme está queimadíssimo, gente. Agora, o filme dos crentes está queimadíssimo. O filme dos evangélicos pode estar queimadíssimo. O filme das instituições religiosas pode estar queimadíssimo. Agora, o filme de quem é verdadeiramente discípulo de Jesus de Nazaré não pode estar queimado. Porque a palavra é sim, sim, não, não. E você não precisa ficar falando para os outros que você é crente, que você é servo de Deus. Deus está te abençoando. Não, você não precisa ser. As pessoas precisam olhar para você e encontrar caráter. Olhar para mim e encontrar caráter. Não é encontrar discurso religioso. Discurso religioso, novamente, todo mundo faz. Hoje você pede o Uber. Você sai da viagem e o cara fala, Deus te abençoe. Está no meio da viagem do Uber, em qualquer táxi, em qualquer lugar de São Paulo, o pessoal está dando glória a Deus. As propagandas de TV, os jargões evangélicos estão lá. Toda novela tem um clã evangélico. É isso. Nós somos a maioria, gente. Nós estamos quase como Constantino, lá no século IV. Quase. Agora, o que vai definir se você está aderente, se você está compromissado com Jesus de Nazaré, não é o quanto você fala de Deus. É se quando você promete alguma coisa, você cumpre. É se o seu sim vale o sim que você falou, e se o seu não vale o não que você falou. Isso é ser de Jesus. Isso é ser discípulo de Jesus. É isso que a gente aprende aqui com o mestre. Mateus 5,38, mais uma. Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Olho por olho, dente por dente, mamão com açúcar, gente. Tranquilo. Olha que coisa mais justa. O cara vem e arranca meu olho. Eu tenho o direito de arrancar o olho dele. Justo. Correto. Na época de Israel antigo, quando a legislação foi feita, qual que era a lógica? Se você vai lá e rouba um boi de um camarada, você tem que pagar como? Esse crime? Com a sua vida? Não, é desproporcional. Você roubou um boi, você não pode dar a sua vida. Então, o cara tem o direito de pegar o teu boi. Ou você tem que pagar o preço de um boi. Olho por olho, dente por dente, boi por boi e vida por vida. Justíssimo. Só que para Jesus isso é pouco. Viver nessa lógica retributiva é pouco. Ele diz, não resistam ao perverso. Se alguém te ferir numa face, ofereça também a outra. A lógica retributiva, a lógica vingativa, a gente tem que jogar na lata do lixo se a gente quiser ser discípulo de Jesus de Nazaré. Porque se alguém vem e me dá um tapa na cara, se eu sou coerente à luz da ética de Cristo, o meu ímpeto, o meu desejo, o meu interior, é claro que existe uma luta aqui para você viver isso que é dificílimo, mas a minha ambição qual é? É dar outra face. Se me roubam uma roupa, eu deixo que leve o resto. Porque eu não caminho a partir da lógica retributiva. Eu não sou olho por olho e dente por dente. Ah, pisou no meu calo, agora você vai ver. Eu te avisei para você não fazer mais isso, fez de novo, agora você vai levar. Sabe isso aí? Isso não está dentro do nosso dia a dia, a gente não opera desse jeito. Essa lógica, entretanto, não tem nada a ver com a ética de Jesus. E por fim, lá em Mateus 5,43, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, óbvio. Eu vou odiar quem me odeia. Só que na ética de Jesus, a gente não odeia o nosso inimigo. A gente ama o nosso inimigo.
a gente intercede pelo nosso inimigo. Isso não significa, obviamente, você ser amigo do seu inimigo. Não significa você chamar ele para tomar um cafezinho com você. Agora, essa coisa de odiar o outro, odiar quem te odeia, inclusive, não cabe dentro da ética de Jesus. Porque nós precisamos viver, a bem da verdade, tudo isso tem a ver com o quê? Com uma lei. Que lei é essa? É a lei do amor. Viver a ética de Jesus significa viver a lei do amor ágape. A lei daquele que se doa pelo próximo, aquele que se doa e se entrega pelo outro em amor. Viver a lei, como Jesus está dizendo, não é viver a letra da lei, é viver a profundidade da lei, que no final das contas, volto a insistir, significa o quê? Viver a lei do amor, com todas as implicações, com toda essa radicalidade, com toda essa profundidade. Isso é viver o segmento de Jesus. Não é brincar de religião. A religião pode moldar o seu comportamento. A religião pode fazer você vestir uma determinada roupa. A religião pode fazer você cantar determinada música. A religião pode fazer você falar determinadas falas. A religião pode mudar o seu comportamento no dia a dia. Mas somente a ética de Jesus é capaz, é poderosa para mudar o teu coração e fazer você amar de verdade. Amar dentro da alma. E não viver simplesmente porque alguém te obrigou, porque a lei te pediu, mas vivenciar realmente uma ética compromissada, engajada. Vivenciar uma ética interior. Experimentar na sua vida uma vida de coerência. Crescer em maturidade nessa ética de dentro para fora. Não de fora para dentro. Viver a lei do amor, irmãos e irmãs, exige tudo de nós. É por isso que a gente, no símbolo do batismo, né, nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos em Cristo. Porque nessa ressurreição, a gente está demonstrando e testemunhando que aconteceu dentro de nós uma metanoia, uma mudança na mente, uma mudança na nossa cabeça. E agora a gente vive a partir da lei do amor. E na lei do amor, toda a lei é cumprida. Não tem nada da lei, das escrituras, dos profetas que deixam de ser cumprido quando você ama verdadeiramente de dentro para fora. Porque quando a gente ama verdadeiramente, a gente não faz as coisas para os outros verem. Quando a gente vive essa ética do Nazareno, a gente não faz as coisas para performar. Quer ver? Você já parou para pensar quantas vezes você fez o bem e você não foi retribuído? Quantas vezes você amou seu marido ou sua esposa em casa e ele não te deu nada em troca, não. Ficou durão lá, resistente. Você foi lá, você fez a bondade e não recebeu bondade em troca. Quantas vezes você, quem sabe, amou seu filho, sua filha, e não recebeu a reciprocidade? Quantas vezes você investiu tempo com um colega de trabalho, amando ele, contribuindo com ele, ajudando ele, mas você não recebeu nada em troca? Quantas vezes você fez o bem para alguém e não recebeu o bem de volta? Eu imagino que já deve ter acontecido com você algumas vezes. Só que quem vive na ética do amor, sabe o que acontece na hora que chega a hora de dar o sono ali, que o sono bate, você bota a cabeça no travesseiro e você dorme em paz. Porque você não fez o bem para receber o bem em troca. Você fez o bem por fazer. Consciente de que você é um discípulo do Nazareno e que te cabe tão somente amar. Se vão te amar de volta ou não, só um parênteses, tá? Se você começar a amar muito no seu casamento e não ter nada em troca, o casamento pode acabar. Tem consequência, tá? Essa falta de amor, de reciprocidade dentro de uma relação conjugal. Não se esqueça disso. É importante que vocês entendam isso, né? Agora, o amor que você dá, você não fica calculando, sabe, nos razonetes, na contabilidade, para ver se você vai receber exatamente igual. Fecha parênteses. Amor cristão,
você dá, você doa, você entrega, você ama, mas você não espera em troca. Eu vou ser mais contundente aqui, rememorando uma fala do João Alexandre, que esteve com a gente alguns anos atrás. Ele falou uma coisa fundamental. Será que você continuaria discípulo de Jesus, seguindo a ética do amor, se você descobrisse que não tem céu? Você descobrisse, não tem, você vai morrer, você não vai para o céu, não vai ter rua de ouro, não vai ter nada. Você continuaria amando? Isso é uma pergunta importante para a gente se fazer, porque às vezes, algumas coisas estão camuflando algo dentro do nosso interior. Eu faço isso aqui, eu sou bonzinho, eu sou justo, eu tento tal, mas eu estou de olho na recompensa. Isso não é ética cristã. Vamos mais além? Será que você continuaria amando, continuaria servindo a Deus, continuaria, contribuindo com o reino de Deus se você descobrisse que não tem inferno? Que tem gente assim, né? Não, eu estou aqui fazendo, pastor. Estou aqui caprichando, estou aqui me dedicando. Tem que ter alguém que vai para o inferno nessa história. Que eu tenho que ir para o céu. Estou aqui, poxa. Olha todos os sacrifícios que eu estou fazendo. Nada de ética cristã. Lógica farisaica, puro legalismo. Na ética cristã, a gente não faz as coisas para ganhar o céu ou para fugir do inferno. A gente faz as coisas porque a gente é discípulo do Nazareno. Vamos um pouquinho mais? Se você ficar pobre mesmo, tipo Jó, sabe? O que você faz? Você joga fora o evangelho, você joga fora Deus, joga fora a ética, joga fora o amor? Ou você continua amando, independente da tua condição econômica e financeira? E se você adoecer? E se você descobrir que você tem uma doença terminal? Seus dias estão contados. Você continua amando? Você continua seguindo essa ética? Eu poderia falar e se. Irmão, irmã, viver a ética de Jesus exige coerência, exige convicção, exige tudo de nós. Tudo de nós. Jesus, nesse mesmo contexto, ele vai falar sobre ser sal da terra, sobre ser luz do mundo. Nós só salgaremos a terra, nós só iluminaremos o mundo, se a nossa ética for a ética de Jesus. Se a nossa ética for uma ética do amor. Se a nossa ética não esperar nada em troca. A gente só vai fazer a diferença nesse mundo caído, nesse mundo corrompido, nesse mundo cheio de lógica de vingança, nesse mundo cheio de guerra. A gente só vai fazer a diferença nessa existência, nesse mundo de mídia social caótica, de gente feroz. A gente só vai salgar essa terra, iluminar esse mundo, se a gente viver a ética de Jesus. Se a gente tiver, com garra, com disposição de ir para a cruz, se necessário for, em nome desse compromisso com amor. Eu posso parecer um trouxa no meu trabalho, eu posso parecer um trouxa na minha família, eu posso parecer um trouxa para a sociedade, eu posso ser assim, escanteado. Mas se nós estivermos firmes na lógica de Jesus, do Evangelho, compromissados com essa ética do amor, aconteça o que acontecer, gente, a gente vai ser, desculpem a analogia, mas uma mosca na sopa desse sistema caído, desse mundo corrompido. Porque a partir de nós, do nosso compromisso ético, seremos como uma sementinha de mostarda, que vai salgando essa terra, que vai fazendo a diferença, e vai deixando todo mundo assim, pasmo. Eu não acredito, Olívia, que você teve essa atitude no trabalho. Eu não acredito, João, que você agiu desse jeito lá com seus amigos. Eu não acredito, Will, que você fez isso na sua família. Você é louco. A pessoa não gosta de você, a pessoa te odeia. Como que você não meteu um tapa naquela cara? Porque eu sou de Jesus.
Como que você não foi e não cedeu para aquilo lá que estavam... Porque eu sou de Jesus. Como que você teve aquela atitude no seu trabalho, o teu chefe não está sabendo, o chefe do chefe não está sabendo, você não ganhou nada com isso. Você teve um trabalhão para fazer tudo isso e você não ganhou dinheiro, não ganhou promoção, não ganhou reconhecimento. Eu sou de Jesus. Como que você está se esforçando e costurando nos bastidores e você não recebeu um aplauso, não teve uma luz para te iluminar? Eu sou de Jesus. Eu não preciso de luz, eu preciso de aplauso. E isso, gente, não é falsa modéstia. Ai, eu não preciso de luz. Aí já era, já está entregando que adora a luz, sabe? Eu não preciso de aplauso, não. Cuidado, as armadilhas da piedade cristã e religiosa, cuidado. Não precisa falar para ninguém, que a mão direita faz, a mão esquerda não está nem sabendo. Ética, interior, só Deus está vendo. Viver a ética de Jesus implica você assumir um compromisso de ir para um tipo de cruz e ninguém saber que você foi para a cruz. Porque é interior. É honesto, é coerente. Não ache, meu irmão, que não existe ética cristã, não ache que não existe moral cristã, não ache que é possível você viver numa libertinagem, topo tudo, faço tudo, taco o terror, porque a graça de Deus, isso é conversa para boi dormir de gente que não sabe nem assim, não sentiu nem o gosto da graça divina ainda. Como diria Dietrich Bonhoeffer, isso daí não tem nada a ver com essa graça preciosa. Isso é uma graça barata. Graça barata. Da mesma forma, não ache que o seu legalismo vai te salvar. Muito pelo contrário. E é até pior o legalismo em algum sentido, porque à luz da Bíblia, Jesus, ele só bateu de frente com os legalistas. Os da libertinagem romanos, Jesus não fica nem perdendo tempo com eles. Às vezes as pessoas falam assim, né? Nossa, o nosso mundo está decaído, está um caos, nossa, a moral. Se você visse lá no primeiro século como era a Roma antiga, meu irmão, minha irmã, você ia ver o que é devassidão. Jesus não gasta uma frase para falar dos caras. Agora, dos legalistas, ele diz em dado momento, voltam para Mateus capítulo 25 aqui de memória, que vocês cruzam céu e terra para fazer um convertido e tornam ele 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Isso é um legalismo. Isso não dá em nada. Irmão e irmã, nessa noite eu queria que você saísse daqui com essa convicção. É preciso exceder a justiça dos fariseus. É preciso exceder a justiça dos mestres da lei. É preciso superar esse legalismo e nos tornarmos pessoas compromissadas com a ética do Nazareno. Em outras palavras, vamos parar com esse mimimi, esse nhenhenhé de letrinha de lei, esse legalismo superficial e aparente, gente. Isso é coisa de criança. Isso é infantilidade. Isso é bobagem. O que realmente importa é quão compromissado o teu coração está com Jesus de Nazaré. O quão ética é a tua vida. Vá para a profundidade daquilo que Jesus tem para nos ensinar. Saia da superficialidade. Pare de viver de aparência. Pare de querer performar. Se coloque diante de Deus hoje. Dobre seu joelho. Dobre teu coração, clame por misericórdia e peça para Deus inspirar tua alma, teu coração, teu interior, para se comprometer com Jesus de Nazaré e viver, praticar aquilo que Ele nos ensina de dentro para fora. Não dá para viver de aparência, nós precisamos viver de dentro para fora. Não dá para ser o pão bolorento. Isso não é ser discípulo. Isso não é ser discípulo. Que nessa noite você possa, quem sabe, renovar o teu compromisso com Cristo. O teu compromisso com o Senhor. Olhar para você.
para que o seu testemunho de vida seja um testemunho potente na existência. Para que a tua vida pulse o evangelho onde quer que ela esteja. Para que você possa viver, encarnar essa lei do amor em tudo que você faz. Não porque você está com medo do pastor, não porque você está querendo ser visto pelos outros, não porque você está com medo do inferno, não porque você está querendo o céu, nada disso. Porque você é discípulo do Nazareno. Queria te convidar a baixar sua cabeça, se colocar diante do Senhor. Eu tenho absoluta consciência da radicalidade da proposta de Jesus para cada um de nós nessa noite. Eu tenho absoluta consciência de que isso que eu estou pregando é palavra de Deus e não do André. Porque viver isso é tão difícil para você quanto para mim. Agora a gente não pode se esquivar daquilo que Jesus nos ensina. E se a gente quiser ter uma voz profética nesse mundo, se a gente quiser ter um testemunho eficaz, verdadeiro, contundente na existência, se a gente quiser viver uma vida bonita à luz do Evangelho, se a gente quiser ser mesmo discípulo de Jesus de Nazaré, não há outro caminho senão viver essa ética de Cristo, essa ética do seguimento de Jesus, viver na radicalidade do compromisso genuinamente evangélico. É aí que a terra vai ser salgada, é aí que o mundo vai ser iluminado. Porque a libertinagem, a imoralidade, a falta de uma ética não tem nada a ver com Jesus, tanto quanto esse legalismo farisaico. Somente esse compromisso. Esse compromisso. Queria te dar um tempo para você orar em silêncio. Você colocar o teu coração diante de Deus. Derrama sobre o Senhor nessa noite, meu irmão, o desejo que você tem de vingança. Derrama perante o Senhor nessa noite a cobiça que te afeta no teu interior. Derrama diante do Senhor nessa noite a falta e o descrédito da tua palavra. As promessas não cumpridas. Derrama isso diante do Senhor. Derrama diante do Senhor também a tua tentativa de performar, de aparecer. Essa exterioridade hipócrita, derrama diante do Senhor. Derrama sobre o Senhor nessa noite. Tua infidelidade, tua falta de lealdade. Quem sabe para com uma esposa, para com um esposo. A falta de lealdade para com um amigo. Falta de lealdade para com um parente. Derrama diante do Senhor. Coloca diante de Deus os assassinatos que você já cometeu, que você tem cometido. Não literalmente, mas as pessoas que você assassinou com a tua boca. Quem você feriu. Quem você caluniou. Coloca diante do Senhor, meu irmão e minha irmã. E ora a Deus, para que o Espírito Santo possa fazer uma obra dentro de você. E tenha ouvidos nessa noite para escutar a voz do Espírito de Jesus de Nazaré, dizendo para todos nós que a nossa justiça precisa exceder a justiça dos fariseus e dos mestres da lei.
e renova, meu irmão, teu compromisso ético com o Evangelho. Faz isso nessa noite, não deixa para amanhã não, faz agora. Pai, estamos diante de Ti, Senhor. Ó Senhor, Tuas palavras, a gente sabe, Senhor, da radicalidade, a gente sabe da contundência, a gente tem uma certa noção daquilo que o Senhor nos pede, mas a gente se curva diante de Ti nessa noite, pedindo a capacitação do Teu Espírito, para vivenciarmos essa ética. E sabemos certamente que o Senhor nos capacitará, que Teu Espírito será fiel até o último dia, trabalhando em nós, nos moldando, para sermos dia após dia mais parecidos com Teu Filho Jesus. A gente tem convicção absoluta, de que o Teu Espírito já está trabalhando em nós. Mas nós também queremos, Senhor, mesmo nas nossas fragilidades, mesmo em meio às nossas incoerências, em meio aos nossos adultérios, aos nossos assassinatos, mesmo aos nossos imersos nos nossos pecados, Senhor, nós queremos nessa noite reafirmar para o Senhor que nós estamos compromissados com a Tua ética, que nós temos ela como nosso alvo, que nós temos o Senhor como nosso ideal, e que a gente vai insistir, que a gente vai persistir, que a gente vai seguir o Senhor, que a gente vai amar quando ninguém está vendo a gente amando, que a gente não vai retribuir a violência que exercem contra a gente, que a gente não vai matar mais ninguém com as nossas palavras, que a gente vai ser fiel, que a gente vai ser, Senhor, pessoas que amam como o Senhor, mesmo quando a gente não tem aplauso, quando a gente não tem plateia, quando a gente não tem quem nos elogie. Queremos reafirmar aqui, Pai, o nosso compromisso ético com o Teu Evangelho, porque queremos ser servos e servas que salguem a terra, iluminem o mundo, não com jargões, não usando o nome de Deus em vão, mas tendo sim, sim, o não, não. Enche-nos, Pai, do Teu Espírito, e aceita, Senhor, as nossas vidas submetidas ao Senhor, desejosas de sermos usados por Ti, para fazermos a diferença nessa terra e sermos os Teus embaixadores. É o que a gente te pede, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém.